Olá, seja bem-vindo ou seja bem-vinda a mais uma aula do curso de hospedagem e domínio do Conectado Web. Neste vídeo, você vai aprender a escolher um domínio de qualidade para o seu site. Eu separei alguns pontos e algumas dicas para passar para você e ajudar você nesse passo importante que é a escolha do domínio do seu site. Então vamos lá, vamos aprender. Os principais pontos que você precisa pensar na escolha de um domínio são os seguintes. O seu domínio ele precisa estar relacionado com o conteúdo do seu site. Então a palavra ou as palavras que você vai usar no endereço do seu domínio precisa estar relacionada com o conteúdo do site. Imagina você registrar um domínio que tem uma palavra de web design, mas o site vai falar sobre moda. Imagina a confusão que vai ser das pessoas que entrarem nesse site. Só pelo endereço elas vão presumir que é um conteúdo de web design, mas quando elas acessarem, irão enxergar um conteúdo de moda. Então vai ficar bem estranho, né? Veja os domínios famosos, por exemplo. Imagina se você entrar no site da Apple e começar a ver roupa. Não faz muito sentido. Imagina você entrar no site da Microsoft e começar a ver os vídeos do YouTube. Todos os domínios, eles acabam criando um ponto de relação com o conteúdo. Tem domínio que é a marca e a gente acaba associando com o serviço, que eu acabei de mencionar a Apple, por exemplo, né? A Apple não vende maçãs, porém, quando a gente fala apple.com, quando as pessoas vão acessar, elas presumem que vão encontrar os conteúdos da Apple. Então você tem que pensar nesse ponto. O seu domínio ele precisa estar relacionado com o conteúdo que você vai mostrar no site. Outro ponto é você tentar inserir a palavra-chave do conteúdo do site no endereço desse domínio. Então, se você conseguir fazer isso, é muito interessante, principalmente para as questões de posicionamento dos buscadores, né? A palavra-chave seria aí uma palavra que vai ser o assunto principal do seu site. Isso vai fazer com que você tenha boas posições quando alguém pesquisar por essa palavra-chave no Google e em outros buscadores. E como eu mencionei, se você conseguir colocar a palavra-chave, vai ser muito bom, você vai ganhar alguns pontos aí nos buscadores. O seu domínio também precisa ser fácil de lembrar, especialmente fácil de digitar. Às vezes a gente até lembra de um determinado domínio, porém o nome é um tanto complexo e a gente não consegue digitar. A gente tenta uma ajuda do Google, porém às vezes a palavra é complexa e ele acaba corrigindo para outra coisa e a gente nunca consegue achar esse domínio. Então tenta deixar o endereço, o nome do seu domínio, né? O mais fácil que você conseguir e o mais fácil das pessoas digitarem esse endereço nos navegadores, vai passar para alguém em uma rede social e assim por diante. Então, quanto mais fácil de lembrar e digitar você conseguir deixar um endereço, melhor. Outra coisa, o domínio precisa ser curto e simples. Quanto menor você conseguir deixar o endereço, melhor. E quanto mais simples for o nome desse endereço, melhor também. Pensa nos domínios famosos, daqui a pouco eu vou citar alguns, e você pode ver que a maioria dos domínios famosos tem uma palavra, uma abreviação muito simples, ou então duas palavras que não formam um domínio muito extenso. Daqui a pouco a gente chega nessa parte. Só para reforçar, relacionado com o conteúdo do site, a palavra-chave do conteúdo do site no endereço, fácil de lembrar e digitar, curto e simples. Agora, o que você não deve fazer ou não deve usar? Não use abreviações desconhecidas. Às vezes a gente quer encurtar um domínio e acaba tendo a ideia de abreviar um nome ou uma ou mais palavras. Isso é muito bom, vai deixar o domínio curto, porém você tem que tomar cuidado para não ficar aquela abreviação estranha, onde as pessoas vão confundir as letras e vão até tentar jogar no Google para encontrar o endereço. Vai ficar pior, o Google vai corrigir e vai levar a pessoa para outro lugar. Então você pode abreviar, não é que não pode, mas você tem que tomar cuidado depois que você usar, né, a abreviação, o que vai sair desse domínio. Lembra que você sabe que está abreviado, mas será que as outras pessoas vão saber que o endereço está abreviado? Será que vai ficar fácil para elas digitarem isso no navegador? Ou então buscar depois pelo seu domínio no Google e outros buscadores? Pensa nisso na hora de você escolher o seu domínio. Outra coisa que você não deve fazer é colocar palavras muito complexas. Às vezes tem gente que mistura inglês com português e não é que não pode fazer isso, pode sim. Eu mesmo já registrei um domínio para uma marca de cursos onde tem uma palavra em português e uma palavra em inglês. Só que são apenas duas palavras e ficou muito simples. A título de curiosidade, o domínio é bluecursos.com. Então ele não ficou aquela coisa complexa. Todo mundo conhece a cor azul em inglês e todo mundo sabe digitar. E se alguém não conseguir lembrar e jogar no Google, ele vai corrigir justamente para essas palavras. Então você pode
escrever algumas palavras em inglês, fazer uma junção ali, mas toma cuidado para não deixar isso muito complexo a ponto das pessoas não conseguirem entender o nome e não conseguirem digitar. Outro ponto que você não deve fazer é escolher palavras que geram dúvidas na ortografia. O que seria isso? Seriam palavras que talvez estejam no plural e você vai usar no singular, palavras que têm acento e você vai registrar o domínio sem acento. Algumas extensões já permitem o registro com acento. Às vezes é interessante você registrar os dois endereços, né, no caso com e sem acento, e também palavras que estão no plural, você registra no singular e vice-versa. É interessante você ter uma variação do seu domínio, se ele for utilizar uma palavra que vai gerar dúvida na hora das pessoas escreverem, para você garantir que todas as pessoas que digitem o seu endereço realmente cheguem no seu site. Às vezes, por causa de um S a mais ou a menos no endereço, você acaba perdendo um monte de visitas. Isso é interessante também para quem vai fazer anúncio do domínio. Às vezes, quando a gente fala o nome do domínio, passa a impressão de que ele é escrito com uma palavra. Porém, na hora de escrever, né, com uma palavra, com uma letra ali, na hora de escrever, é outra. Então tome cuidado com isso. E se for muito difícil das pessoas distinguirem ali se é com S, com dois S, com C cedilha, com C ou S, considere registrar uma variação desse domínio e daí você redireciona para o domínio principal. Vamos ver alguns exemplos que você pode considerar na hora de você registrar o domínio. Lembrando que não é para você registrar esses domínios aqui, mas é para você entender a diferença entre um domínio extenso e um domínio mais simples. Vamos ver. Olha só, meu blog de artigos de SEO.com. Não é tão difícil assim de falar ou de escrever, mas olha o comprimento desse domínio. Nesse caso, uma alternativa seria artigosdeseo.com. Bem mais simples aí. Olha outro, os melhores apartamentos em São Paulo, SP, né, .com. Fica longo, né? Bem extenso. Olha a alternativa, apartamentos em São Paulo.com, né, apartamentos em SP.com. Então ficou bem mais simples as duas alternativas aqui. E é claro, você sabe que às vezes você vai precisar pesquisar bastante até você chegar num nome fácil desse. Dependendo aí do nicho, do assunto que você vai falar, você consegue de cara encontrar um domínio fácil. Por outro lado, às vezes você precisa pensar, precisa considerar algumas alternativas, vai anotando até você conseguir encurtar o seu domínio ou criar uma variação melhor do que essa primeira que você pensou. Tá? É sempre assim. Eu mesmo já demorei mais de 60 dias para escolher o nome de um domínio para um projeto, porque eu queria que fosse algo simples e fácil das pessoas lembrarem. E todas as alternativas que eu consegui pensar nos primeiros dias, nas primeiras semanas, eram horríveis. Eu fui anotando, fui considerando, fiz uma lista com diversos domínios, eu lembro na época que foi mais de 20 domínios, até chegar em um domínio que conseguiu atender essa necessidade que eu tinha, de ser simples, curto e fácil das pessoas lembrarem. Então considere tudo isso na hora de você registrar um domínio. Vamos ver agora alguns domínios famosos? Google.com, que é o endereço do site de busca, né? Todo mundo conhece, google.com. E o interessante do domínio google.com é que, primeiro, ele não era para ter esse nome, foi escrito errado e eles tiveram que usar esse nome, não teve o que fazer. E outra coisa é que eles têm uma variação desse domínio, que é Google com 3 letras O. Para quê? Justamente para que se alguém esquecer e colocar um O a mais, consiga acessar o google.com. Se você digitar no seu navegador aí Google com 3 Os e depois colocar o .com, você vai ser redirecionado para o google.com normal, como a gente está acostumado a escrever. Porque eles consideraram, né, acredito que eles monitoraram isso e viram que muitas pessoas acabavam errando na hora de escrever o endereço. Então eles registraram uma variação e redirecionaram para o domínio principal. Um outro endereço bem conhecido é o cnn.com ou cnn.com, né, que em inglês é a mesma coisa. É uma abreviação nesse caso, que é Cable News Network. É um veículo de comunicação, um canal de TV, né? Acredito que todo mundo conheça, ou pelo menos já ouviu falar nos filmes, aí viu alguém comentando alguma coisa da CNN. Um domínio agora diferente, né, que é com .org, é o wordpress.org, que é um domínio para você fazer o download de um software, né, que é o próprio WordPress, ele leva o nome no endereço. Outro domínio agora do Brasil,
que é um veículo de comunicação também, é uma rádio, é a jovempan.com.br. Nesse caso é um domínio com 2 palavras, porém ficou fácil, é um domínio curto, né? jovempan.com.br. Todo mundo vai lembrar, todo mundo vai conseguir digitar sem problema nenhum. Agora eu vou passar para você alguns requisitos que o seu domínio precisa atender para que possa ser feito o registro, né? Aqui eu estou falando mais de questões técnicas e não do nome. Questão da quantidade de caracteres, entre outros. Então vamos lá. O domínio.com ele tem que ter entre 3 e 63 caracteres. Então nesse intervalo aqui você pode escolher qualquer endereço que você quiser. Lembrando que nessa quantidade aqui, né, de 63 caracteres não conta o ponto e as letras C ou M, né? .com. Então é apenas o nome mesmo. Os caracteres válidos para você registrar um domínio.com são letras de A a Z, números de 0 a 9 e o traço. O registro pode ser feito com no mínimo 1 ano e com no máximo 10 anos. Olha só o .com.br. Pode ter entre 2 e 26 caracteres, né? Bem mais curto que o domínio.com. Os caracteres válidos são letras de A a Z, números de 0 a 9, o traço e essas letras acentuadas que você está vendo no vídeo. Não pode conter apenas números. O registro.com.br também é válido entre 1 e 10 anos. Na hora que você está fazendo o registro, você pode escolher, né, o mínimo 1 ano e o máximo 10 anos. E agora, qual extensão usar? .com, .com.br, .pt, .org, outra extensão? Eu vou passar para você a recomendação e a visão que eu tenho baseado na experiência aí de 10, 12 anos trabalhando com internet. Tá? Isso não quer dizer que é a verdade absoluta. Se alguém tem aí um conhecimento diferente ou quiser acrescentar alguma coisa, pode ficar à vontade nos comentários, porque isso aqui não é, como eu disse, uma verdade absoluta. É o que eu tenho de experiência e o que eu considero na hora de registrar os meus domínios. Eu recomendo para quem está no Brasil, vai criar um domínio para o público brasileiro, não é? Um domínio com um site em português, é claro. Registrar o domínio .com e .com.br. O .com porque ele é mundial e o .com.br porque é a extensão aqui do Brasil mais utilizada. E qual utilizar como principal? Nesse caso, eu gosto de utilizar o domínio do país. Então seria o domínio.com.br para ficar no site mesmo, onde as pessoas vão acessar o conteúdo, e o .com redireciona para esse domínio.com.br. Isso é o que eu faço em 99% dos casos, apenas em um caso muito específico que tem uma extensão específica para aquele assunto, para aquele domínio, que eu recomendo um registro diferente. Porém, os sites em geral, eu gosto de fazer essa recomendação para quem vai criar um site, só repetindo para reforçar, voltado para o público brasileiro, né? Então, registro.com e o .com.br, que é a extensão aí do Brasil. Por outro lado, se você está em Portugal, vai também criar um site em português, aí é para o público de Portugal, né? Você pode registrar o .com e o .pt. E olha só, presta atenção, que nas duas vezes eu falei para o público do determinado país, daquele país, né? Por que eu falei isso? Porque você pode criar um site em português, né? Vamos dizer um site de notícias, que serve tanto para o público brasileiro quanto para o público português. Mas qual é o seu foco? São notícias do Brasil, são notícias de Portugal, são notícias da língua portuguesa. Então você tem que considerar tudo isso na hora de você escolher a extensão. Se você vai criar um site para uma loja que vende produtos para o Brasil, mesmo ela sendo em português, não tem muito sentido você investir no domínio.pt. É melhor você investir no .com e no .com.br. Por outro lado, é independente do país que você está. Se você vai criar aí uma loja, um site que é para o público português, para Portugal, então você pode registrar o domínio .pt. Outra variação, né, é o .com e o .us para quem está nos Estados Unidos, vai criar aí um conteúdo voltado para o público dos Estados Unidos. Então você pode registrar o .com e o .us. Você está no Reino Unido, você pode registrar o .com e o .uk. Eu vou parar por aqui porque isso poderia ser usado para todos os países do mundo, né? Não vou ficar repetindo aqui. Só para reforçar, eu sempre recomendo o registro do domínio .com, independente do país ou do público que vai ser voltado a esse site, e depois
o registro do domínio equivalente para aquele país, .br, .uk, .pt, .s e assim por diante. Neste vídeo é isso, continue aprendendo. No link disponível na descrição deste vídeo, você acessa um artigo mais completo, onde você vai conferir algumas extensões de domínio que você pode considerar na hora de registrar o seu endereço e também as minhas recomendações. Você gostou desse vídeo? Então deixe o seu like e o seu comentário. Isso vai ajudar na divulgação desse conteúdo, na divulgação do canal, e eu também vou ficar sabendo o seu feedback. Isso é muito importante para que eu continue criando conteúdo de qualidade para você. Aproveite e se inscreva no canal. É só clicar no botão inscrever-se e depois clicar no sininho para ativar as notificações. Toda vez que eu criar um vídeo novo e subir para o YouTube, você vai receber uma notificação em primeira mão. Bons estudos, um forte abraço e no próximo vídeo nós continuamos com o curso de hospedagem e domínio. Até lá!